sai da faculdade de odonto direto para especialização de buco. Foi isso que você fez, Sara? Não foi bem isso. Eu saí da faculdade, eu fiz um ano, trabalhei um ano como clínico geral. Estudei muito para passar na prova. E aí, depois de um ano que abriu o processo seletivo de novo, eu consegui passar na residência. Aí que começou toda a sua jornada como buco até agora. Sim. Tem quanto tempo daí até aqui? 2016, 2017, 2018... Nossa, desde 2016. 20, 21, 22... tem 7 anos já. Tem muito tempo, quase a idade do Lorenzo. Gente, essa é a Sara, minha amiga e bucomaxilofacial. Atendendo a pedidos, ela está aqui, né? Quando a gente começou o podcast, a coisa que vocês mais me pediram é que eu trouxesse um buco pra falar a real, como que é na realidade. A verdade não é crua. E a Sarinha fala mesmo. Mas além disso, você tem outras especialidades, né? Tem agora o implante, que é novidade, o que mais? Eu terminei a residência, entrei na pós de implante, terminei implante. Barulho de cachorro. Corta! Eu entrei na pós de implante, terminei ela tem pouco tempo e agora eu vou começar o mestrado de disfunção temporomandibular. É muito legal, né? Porque tem tudo a ver com a parte de buco, essas duas coisas. Se complementam muito, né? Porque a gente atende paciente com dor o tempo todo, né? E você tem a opção de fazer a parte de tratamento clínico, que não é todo mundo que faz. Então você engloba uma parte clínica que não é todo mundo que domina. Uhum. E a parte de implante, por mais que muitos acham que buco não vê implante, não vê mesmo, né? Você tem que realmente complementar essa área. Porque não faz parte da nossa ossada mesmo. Uhum. Lá dentro do hospital você não vai fazer isso, né? Não. Você vai fazer na clínica. E aí vem a especialização para complementar isso. Além do mais, você também tá como professora. Sim, estou no curso de pós-graduação e de buco também, né? Eu dou aula e também alguns outros cursos também que eu sou convidada para dar aula. E também tem uma emergência lá em Goiânia que você fica de plantão, não é isso? Eu fui contratada no hospital que eu formei. Então, eu terminei a residência, passou 3 anos na verdade, e abriu um processo seletivo e eu entrei de novo. Então hoje eu tô no hospital que me formou, né? Isso é muito gratificante demais isso. É mesmo. É um atestado de que você foi um destaque, né? Naquilo que você fez lá dentro. Foi muito legal, assim, é muito gratificante você voltar pro lugar que te formou mesmo, né? Que hora que você faz tudo isso? A hora que... O dia tem 24 horas, né? A gente tem que separar. A gente tem que aproveitar todas as 24. Mas tem que arrumar tempo. Quem Não quer tem ir atrás jeito. tem que arrumar tempo. Aquele velho ditado, né? Se você quer ver, você tem que ir atrás. Não tem verdade. jeito. O que te fez escolher a buco lá atrás? Quando você entrou na graduação, você já queria isso? Você descobriu com o tempo? Como é que foi? Meus pais são dentistas, né? E eu já vim de uma família de dentistas também. Então, meus avós eram dentistas. E por coincidência, naquela época, não tinha bucomaxilo. Então, antigamente, os dentistas eram chamados para ir para o hospital para fazer um atendimento de trauma, por exemplo. Porque médico não faz isso, né? Uhum. E os meus avós, os dois, tanto parte de pai quanto de mãe, eles iam na Santa Casa da cidade e eles atendiam. Só que eu não sabia dessa informação, até eu começar o odonto, mais ou menos. E aí eu tava de férias, e tava na casa da minha avó, e um colega do meu avô me abordou na rua. Eu tava na época de fazer faculdade e tal, ele falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, tô vendo se vou fazer medicina, meus pais querem que eu faça medicina, mas eu gostaria de fazer odonto e aquela coisa. Ele falou, não, minha filha, faz odonto e faz buco, vai ser igual ao seu avô. Aí, o quê? Aí eu sei que informação O que é isso? O que é buco, gente? Seu avô trabalhava no hospital e eu ficava assim, por que ninguém me falou uma coisa dessa? Você não sabia mesmo? Não Ninguém sabia, tinha te contado essa informação? nunca. Aí eu cheguei em casa, no Google, né? O que é buco Pesquisou. maxilo? Aí eu comecei a ver, né? Tipo, foto, um monte de coisa assim. Fui ver área de atuação, essas coisas. Falei, cara, eu acho que vou fazer esse negócio aí. Então, antes de você entrar na faculdade, esse cara falou com você na rua e você descobriu que você queria ser buco. Tipo isso. Que loucura. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer isso. Aí eu falei, mãe, eu vou fazer odonto, tá decidido, né? Choro e ranger de dentes, fui e fiz odonto, né? Aí já na faculdade, minha primeira aula foi com quem? Com uma buco. Que foi a Maria Isabel na época.
E aí, assim, me abriu um mundo, que eu falei assim, cara, eu vou fazer isso. Aí eu chegava em casa, mãe, eu vou fazer boca. Ela, calma, minha filha, tem muito chão. Tem muitos anos de graduação, né? Mas eu sempre fui muito fiel, assim, eu não... Você sabia o que você queria e Desde você o foi início. exatamente lá. Isso é muito bom, né? Me realizei, assim, isso eu não posso... Uma coisa que eu sou muito grata, assim, a Deus por isso. Porque eu realmente fiz o que eu queria. Trabalho hoje com o que eu quero, com o que eu gosto, com o que eu acredito, assim, então... Eu acho tão legal quando alguém fala, assim, que já sabia o que queria fazer antes, sabe? Eu demorei muito a achar pra que área eu ia. No finalzinho do ensino médio, assim, eu não fazia ideia do que eu queria fazer. E todos os meus amigos já estavam super, eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. E eu ficava, gente, e eu fazia testes vocacionais, e eu fazia várias coisas. Será que eu quero? Eu não quero nenhuma coisa, tipo, meu Deus, o que eu faço? Eu gosto de tudo. Exatamente, muitas coisas eram interessantes, né? E aí eu fui, fiz alguns cursos, entrei em alguns cursos, trabalhei em algumas áreas, até chegar aqui. E... Você quer de paraquedas, não? Mais ou menos. Não foi tão assim, porque quando eu conheci o João, eu não tinha pretensão nenhuma de entrar pra odonto, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso. E fiquei com o yoga e a gente ficava sempre se ajudando e tudo mais. Depois que eu tive a Amora, que eu fiquei sem trabalhar toda a gestação, né? Meu médico não deixou eu trabalhar. E aí depois que eu tive ela, ainda teve aquele tempo de melhorar e tudo mais. Quando a gente foi organizar a nossa vida e pensar o que a gente ia fazer, a gente chegou à conclusão de que o yoga não cabia mais, sabe? Tanto financeiramente falando, quanto uma coisa assim de expectativa e realidade mesmo, sabe? Eu projetava uma coisa que eu não conseguia fazer com o que eu tinha. Então aí eu tentei, será que eu faço, se eu fizer uma faculdade de educação física, por exemplo, eu vou conseguir fazer coisas com yoga que eu não consigo fazer hoje, porque o yoga não é regulamentado e tudo mais, então acaba que você não pode sair muito da aula, do de sempre. E não tinha opções. E aí quando ele me perguntou assim, eu nunca te perguntei isso, mas você já teve vontade de fazer odonto? Aí eu pensei, depois de 5 anos dentro da clínica, só fazendo a parte que não é legal, que é a parte de administrar, né? De fazer relacionamento com o paciente, de fazer cobrança, de fazer propaganda, que é super chato. Eu gostaria muito de eu mesma fazer. Eu sempre gostaria Agora muito. Eu quero mandar. Agora eu quero. Agora eu decidi que eu quero. Foi uma decisão muito difícil de ser tomada, sabe? Mas a maioria das pessoas fala assim pra mim, nossa, até que enfim, como se elas estivessem esperando que eu fosse entrar pra odonto. Só eu que não sabia. No fim das contas eu descobri isso. Que só eu que não sabia que eu ia fazer isso. Mas é um mundo muito legal. É apaixonante, né? E é prático. Então, assim, não é uma faculdade que é só teoria, livro. Você tem que ver a prática. E assim, a prática é um pouco diferente também do que você vê na literatura, né? Porque depende de todo o meio, né? Depende do paciente, do meio que você tá inserido, de tudo. Então acaba que você tá vendo ali o resultado na hora, né? Não tem esse lenga-lenga só conversando. O mais tô gostando é que sempre, desde a primeira matéria, a gente teve alguma coisa de prática. Mesmo que foi em laboratório, mesmo que foi no manipularzinho. Mas sempre tem alguma coisa. Ver como é que fotopolimeriza. E é tudo mágico, né? É tudo legal. Então, depois que você formou, você foi trabalhar em algum lugar. Onde que você foi trabalhar? Numa clínica de alguém? Então, na época, eu trabalhei com a minha mãe, né? E trabalhei em outras clínicas também, mais populares mesmo, assim. Porque eu queria pegar a mão, né? E eu queria também ter a oportunidade de ficar fazendo cirurgia oral menor. Porque eu não podia parar de fazer oral menor pra não perder a mão quando eu entrasse na residência, né? E uma coisa que me ajudou muito foi o curso que eu fiz de oral menor no GAAC, na época. Depois que você terminou a faculdade, você fez esse curso? Como eu não consegui passar na residência, eu falei, vou entrar no curso de oral menor. Que aí eu vou conseguir me dedicar pro curso, estudar as matérias, que são a mesma matéria que cai na prova de residência. Então você já tava ali aprendendo coisas, botando em prática e estudando. Isso. E aí fiquei fazendo esse curso, que era todo final de semana, e estudando a semana inteira, né? Mas eu trabalhei para várias outras clínicas na época.
Como que foi essa experiência? Porque é muito diferente, né? Quando você sai da faculdade e vai pro mundo, assim, pra realidade. É um pouco diferente. É uma coisa que eu falo que, assim, eu odiava fazer isso. Minha mãe me traumatizou. Minha mãe, desde que eu entrei na faculdade, ela fazia eu ir todo sábado na clínica. Então, tipo assim, faça chuva, faça sol, Todo sábado eu você estava bate o lá ponto. na clínica, parecia funcionária. Mãe, eu posso viajar com minhas amigas? Não. Você vai lá na clínica. Se você quiser viajar depois da clínica, você pode. Aí, tipo assim, sabe? Queria matar às vezes. Mas serviu muito pra mim, porque quando eu saí da faculdade, eu já sabia conversar com o paciente. Eu já sabia passar valor pro Você paciente. já tinha total noção. Era natural pra mim. Que nem teve colegas meus que não tiveram tanta naturalidade, né? E pra mim era natural, porque eu ficava na recepção, né? Igual você fala que você ficava ali, eu ficava na recepção atendendo o paciente, eu fechava orçamento, eu conversava. Você fazia o que tinha que fazer ali. Tinha que lavar instrumental, eu ia lavar instrumental, tinha que limpar a clínica, eu limpava. Então, assim, eu fui fazendo de tudo um pouco. E é bom você ter essa experiência, e é válido pra qualquer estudante isso, você ter essa experiência do outro lado. Porque uma hora é você que tá no comando. E aí, você tem que saber fazer de tudo, né? E você tem que saber cobrar também, ó, eu quero que faça desse jeito por causa disso, né? Você já passou por aquela experiência, né? E isso é legal, porque quando você já tá nessa prática aí de vivenciar a odontologia mesmo, você vendo outras pessoas atender, quando você sai é muito natural. É como se você sempre fez parte daquilo, você não tem essa dificuldade. Então, dica pros estudantes, quando puder, procure um estágio em clínica e faz o que tiver que fazer. Faz tudo mesmo e bota as caras, né? Que faz muita diferença. A gente abriu caixinha de perguntas, né? E teve uma pessoa que perguntou pra você quanto tempo que você estudou pra poder passar na residência e o que você indicaria, assim? Qual a dica que você dá pra quem acabou de formar e vai se preparar pra residência? Na minha época não tinha cursinho, né? Era uma coisa muito inacessível, porque você não tinha essa questão de aula digital, era muito difícil. Em 2015 era muito difícil isso. E os cursos que você tinha, cursos presenciais, eles eram caros e eram em São Paulo, por exemplo. Então era um pouco inviável, sabe? Eu estudei durante 1 ano, que foi certinho o tempo que eu saí da faculdade, pra ter a próxima prova, né? Que normalmente a prova é em outubro. Então eu estudei mais ou menos 1 ano mesmo. Sozinha entre aspas, né? Eu aproveitei o curso de oral menor que eu fazia na época. E eu tive um professor que me ajudou muito. Tipo, assim, eu devo muito pra ele em relação a isso. Mas ele não era um professor que ficava te dando aula, você pegou dicas com ele e tal. Mas o que aconteceu? Eu virei pra ele e falei, eu quero fazer buco. E eu quero que você me ajude. Porque eu não vou conseguir estudar sozinha. Tipo, não sei nem por onde começar, né? Você pode me... E aí ele falou, vamos pegar os editais das provas que você quer. E essa é uma dica. Você tem que pegar o edital da prova que você vai prestar. Não adianta você ficar estudando um monte de matéria que você não sabe, porque os editais são diferentes. Então, os conteúdos que tem de uma prova não vai cair igual pra outra. Então, você tem que estudar o livro que eles pedem. Residências diferentes, é isso que você tá falando. Cada lugar tem um jeito de prova. E aí, às vezes, o livro que ele usa pra essa não é o mesmo que usa pra essa. E tem divergência, né? Porque literatura, né? Tem divergência. Então, você tem que pegar o que você realmente vai ter de prova. Ali, olha lá no edital e vê que livro que cai, né? Então, nesse momento, você já escolheu aonde que você faria a sua residência e já estudou exatamente para aquilo. Isso. Aí, na época, eu selecionei 3 lugares. Eu selecionei Uberlândia, Goiânia e Brasília. E aí, você passou para Goiânia? Passei para Goiânia e Brasília. Só que Brasília eu não fiquei. Eu preferi ir pra Goiânia. Por quê? Eu queria morar fora. Você queria ter essa experiência. Não era nem tanto pela residência em si, quando você teve essa escolha. Foi mais pra eu morar fora. Eu queria sair de casa, assim. E aí, foi a oportunidade que eu vi na época. Eu falei, não tô tão longe de Brasília, né? É um pulo, né, na verdade, assim. Piscou já tá lá, né? Piscou já tá lá, mas assim, foi bom pra mim, porque eu queria essa experiência de morar sozinha, né? E foi super válido, então... A experiência de morar só, antes de você ter um relacionamento, um casamento, assim, é muito bom, né? Você tem total noção do que vai rolar. E aí, quando você se junta com alguém, você meio que já se calejou, já aprendeu o que tinha que aprender. E aí dá mais certo, eu acho. E uma coisa que eu acho que eu tenho, assim, você aprende a gostar da sua companhia. Porque você fica sozinho, né? Então hoje se eu ficar sozinha em casa, igual meu marido dá plantão, assim, né? E tá tudo ótimo. E assim, tá tudo bem, tô sozinha, tô aqui vendo meu filminho, né? Você curte o seu descanso, né?
Então, assim, pra mim é super tranquilo isso. Porque eu sei que pra outras pessoas não são, né? Mas eu acho que o fato de morar sozinho te dá essa perspectiva, né? Essa segurança, né? Você se aprende a se curtir, você tem que aprender a se conhecer. E falar, cara, eu curto minha presença sozinha. É tá bom, ótimo. Né? Eu também adoro. Eu sinto até falta às vezes. Eu adoro ficar só. Ainda mais agora que eu tenho 2 crianças, que é muito raro eu ficar só. Quando eu fico é uma coisa muito especial. Porque eu amo ficar com as crianças, né? Não me entenda mal, mas tem hora que você precisa, né? Assim, ficar sozinho com você, se escutar, fazer uma coisa que é só pra você, que só você que gosta. Você não tem alguma coisa que você gosta de fazer só sozinho? Né? Com certeza. Mas Então eu sinto falta sim. Folga pra Gabi, gente. Folga pra Gabi, por favor. Você não fez cursinho porque não tinha na época, mas hoje já tem vários, né? Hoje existe cursinho, vários cursinhos, e cursinhos muito bons, online, presenciais. E são cursos realmente voltados para residência. Então eles já pegam editais até semelhantes, fazem prova, simulado, né? Tem aulas. Então, assim, hoje em dia é muito mais palpável você estudar para uma residência. É muito mais, assim, real do que na minha época mesmo. E é mais... as pessoas conhecem mais a Buco hoje do que naquela época, né? Sim. É mais popular, assim. Eu não sei se popular é a palavra, porque o Buco não é uma profissão popular, mas as pessoas conhecem muito mais, ouvem falar muito mais, e a gente tem a oportunidade dentro da faculdade de já ir em alguma cirurgia. Por exemplo, eu fui foi um doutor dar uma palestra lá na nossa jornada, ele falou, quem quiser acompanhar uma das minhas cirurgias é só se inscrever. Eu me inscrevi e fui. Então, no meu primeiro semestre de graduação, eu fui acompanhar uma cirurgia dentro do hospital, passei por toda aquela coisa legal do hospital, de vestir a roupinha e deixar essas coisas no armário, e ir pro centro cirúrgico, e eu achei o máximo isso. Eu fiquei apaixonada pelo hospital, falei, nossa, eu quero trabalhar no hospital pra sempre, porque eu fiquei me sentindo muito bem, sabe? Eu achei que dentro do hospital parecia que a profissão era muito mais valorizada do que fora dele. Você acha isso? Às vezes eu acho isso. Muitas vezes eu acho isso. Quando você está dentro do hospital, assim, você tem uma dinâmica muito boa do serviço da Buco com as outras especialidades médicas, tem um respeito muito igual. Né? As pessoas ficam colocando preconceito. Médico, dentista, tem poucos preconceitos ainda em relação a isso, mas assim, muitos pontuais mesmo. Hoje em dia é muito mais acessível e eles também entendem a necessidade de ter um buco dentro do hospital. Eles mesmos procuram, né? Sim, porque tem coisas que eles realmente não fazem. E assim, é muito mais fácil mandar pro buco que faz, que tá ali do lado, tá pronto pra ajudar, né? Do que ficar... É muito melhor trabalhar com uma equipe do que trabalhar sozinho, né? Então hoje em dia tem essa dinâmica muito legal. Pelo menos assim, no hospital que eu tô, né? Lá no UGOL, tem uma dinâmica muito boa entre os serviços, né? É muito respeito que tem. Então é tratado de igual pra igual mesmo, não tem... Isso é muito bom. Isso é bom, muito bom. E sobre você ser uma mulher dentro de uma área que é muito masculina? Você já viu alguma diferença nisso? Você já teve que superar alguma coisa pra estar ali? Eu não sei como foi a experiência de outras mulheres com serviços, né? Eu falo serviço porque existem vários hospitais com serviço de buco, né? E residências, enfim. Hoje em dia... É muito mais fácil pra gente, mulher, estar dentro do serviço do que antigamente. Antigamente as mulheres tinham que desbravar, tá ali, né? É até interessante, eu tenho um livro muito antigo de cirurgia, que o próprio livro fala que o lugar de mulher era na mesa auxiliar. Nossa, que tipo assim... era a realidade. A mulher não opera. O próprio livro falava isso, tipo, uma coisa assim, bizarra, você vê isso hoje em dia, isso não existe, né? E a mulher ganhou muito espaço no mercado, e assim, hoje em dia, as residências... Tem muito mais mulher do que homem, se você for palpar em muitos serviços, né? Na minha época, eu fui a única menina que entrou no estado. De R1, assim, quando entrou, tem uma lista de classificação geral do estado. Eu fui a única menina que entrei. O restante era tudo homem. E hoje tá totalmente diferente a realidade, assim, então... O que é muito bom, né? Porque aí você se sente mais à vontade. E assim, eu não vejo diferença nisso.
No trato, o trato é igual. Se tiver que chamar a atenção sua, vai chamar do outro também, se você estiver errado. Porque você tem que crescer, você tem que aprender. Então, cabe muito mais a você entender que você tá ali pra aprender, que ninguém tá no seu pé por alguma coisa, né? Maturidade, né, pra estar ali. Maturidade. É um lugar que exige muita maturidade pra trabalhar, né? A vida de uma pessoa, são cirurgias grandes, é bastante responsabilidade, né? Tá tudo na sua mão. Então, assim, não pode dar espaço pra erro, né? Então, você é cobrado o tempo todo por isso. E se você ficar ligando porque o cara te chamou a atenção e você levar pro outro lado, não dá. Não tem espaço pra isso, entendeu? Então, você tem que ter a maturidade de aceitar isso, né? E não tem esse trato diferente. Não sei como foi com outras pessoas, né? Pode ter tido experiência diferente. Foi super Mas tranquilo. comigo isso aí não teve esse pesar. Isso é muito bom, né? E sobre a diferença, porque também tem como você fazer uma especialização em buco ou você fazer a residência em buco. No final das contas, você vira um doutor bucomaxilofacial e vai operar no hospital tendo feito uma coisa ou outra. Você sabe me dizer qual é a diferença, assim, da sua experiência, do que você sabe, qual dos dois parece ser mais interessante? Bom, a residência, ela é um padrão, vamos por ouro de ensino, né? Você vê isso dentro da medicina, você vê isso dentro da enfermagem, de qualquer outra especialidade que envolva residência e especializações, porque as duas têm, todas têm. Só que a residência, você mora dentro do hospital. Então é uma rotina muito intensa e exaustiva mesmo. De ficar anos lá, né? De ficar anos o dia inteiro. Você não tem hora pra ir embora, você tem hora pra chegar, mas você não tem hora pra ir embora. E você tem uma carga horária muito extensa. Então pensa, você todos os dias durante X tempo no hospital. É diferente de você uma vez por semana, por mês. Uma vez assim, né? Uma semana por mês, durante tanto tempo. É diferente isso. As duas vão formar cirurgiões, isso depende de cada pessoa também de aproveitar o curso. Tem gente que não aproveita, tem gente que aproveita muito. Nas duas opções, né? Nas duas opções. Você também pode barrigar uma residência se você quiser. Mas vai sair do mesmo jeito, especialista do mesmo jeito. O que eu vejo muito é currículo, né? Então, a residência ela tem um peso muito grande no currículo. Então, já aconteceu, por exemplo, de processo seletivo, eles excluírem quem fez especialização e deixar quem fez residência. E é justo, assim, é mais interessante para quem tá contratando uma pessoa que ele dá mais segurança, né? Ele passou mais tempo no hospital, então ele já conhece a dinâmica de como que tudo funciona. Paciente grave, sabe manejar. Então, assim, tem essas diferenças, né? Do serviço. Tem suas vantagens e desvantagens, né? Ambas partes têm de vantagem e desvantagem. Mas depende do que você quer também. Tem a ver também com a disponibilidade da pessoa, né? No momento que ela vai. Porque para fazer a residência, é como você disse, você vai ter que estar à disposição de fazer só isso. Você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir fazer nada além, né? Tem que ficar o dia todo lá no hospital. E eu acho mais difícil, assim, é o tanto que você abre mão das coisas, né? Então, assim, você me conhece desde tempos, né? E, assim, o tanto que eu abri mão de família, o tanto que eu abri mão de amigos, relacionamento, presente, né? de mim mesma, porque eu precisava me dedicar integralmente àquilo, né? Então, isso é difícil, é uma coisa muito difícil da residência. Que na especialização você consegue conciliar melhor, né? É uma vantagem e desvantagem, né? Mas é uma dedicação integral mesmo. Sem show. As duas opções têm seus prós e contras e vai muito da realidade de cada um para poder escolher o que for melhor, né? Igual você falou, das duas formas você vai sair como um cirurgião e vai depender muito de você se você vai ser bom ou ruim, né? Sim. Não dá pra também você falar, eu sou ruim porque eu fiz especialização. Aí já é jogar a culpa em outro, né? Porque depende muito de você. Você que aproveita o curso, né? E é uma coisa que eu sempre falo, você tem que aproveitar o momento ali. Porque é ali que você vai aprender, é a hora que você errar, a hora de fazer tudo é ali. E o que você pode contar pra gente sobre a residência? Tipo, tanto da parte boa, de histórias que você teve lá, quanto de perrengue, de dificuldades e tal. O que você pode contar pra gente disso? Quando você entra na residência, a faculdade de odontologia não te prepara para o hospital. Nada. Né? É bem diferente. Você tá na clínica da faculdade, você tá se preparando para atender numa clínica, né?
E quando você chega no hospital, que você começa a ver tudo diferente, tem medicamento que você nunca nem viu na vida. Você sai da faculdade, acho que você sabe prescrever 4 antibióticos só no máximo. Você não conhece de tudo, né? E aí você chega lá no hospital, você tem que pedir exame de sangue não sei do que, tem que ver não sei o que, tem que ver se o paciente tá assim, tá assado, e que antibiótico vai passar, e como é que faz isso. E vira uma rotina, assim, um emaranhado de informações que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tava preparada. Aí você fica desesperada e tem que estudar muito, né? Pra conseguir acompanhar o ritmo. Você não acompanha. E que hora que estudava lá? Ah, assim, não era todo dia que tinha cirurgia, né? Então a gente terminava a nossa rotina de ambulatório, a gente ficava pendente pra responder pronto-socorro, se chegasse alguém pra atender. E aí, nesse meio tempo você podia estudar lá dentro mesmo, você não podia sair do hospital, né? Tinha que ficar lá dentro e estudar. Tem um lugar pra vocês ficarem? É, mais ou menos, assim, existia a gente teve essa sorte no nosso hospital de ter uma sala da Buco Marcílio, então a gente tinha uma sala pra gente, coisas que os outros não tinham, então a gente tinha uma vantagem muito legal. Né? Que bom. Então essa salinha, assim, é nossa, exclusiva, né, só a gente que fica lá dentro, então a gente acabava estudando lá dentro. E tinha o estar médico também, né, que é um sofazinho, uma cama e tal, que você podia dormir lá, que também dava pra você estudar, normalmente eu levava minhas coisas e ficava estudando lá dentro. Mas a hora que você estudava era o que dava. Chegando em casa à noite, ou lá no serviço mesmo, a hora que dava. A hora que dava tempo. E você chegava muito cansada? Muito. Exausta. Tinha vez que eu ficava pensando, meu Deus, eu vou comer, eu vou dormir, eu vou tomar banho. E aí eu sempre dormia, porque os outros estavam pra deixar pra não depois. Não dava. Não dava nem pra tomar banho assim. Às vezes passava batido o banho. Mas eu acordava mais cedo seguinte, tomava banho e ia pro hospital. Como que era a rotina? Você entrava muito cedo? O hospital é cedo, né? É, assim, o horário marcado, né, que você tem que estar lá às 7 horas da manhã, né? É o horário que tem a troca de plantão. Sempre é das 7 às 7, são 12 horas. Então, 7 horas da manhã tem a troca, 7 da noite tem outra troca de plantão. O ideal é você chegar, o residente sempre chega antes. O R1, então, nem se fala, ele tem que chegar primeiro que todo mundo. R1 é quem tá no primeiro ano de residência. Isso. R1, R2 e R3 são 3 anos? São 3 anos. Aí o R1 é o capacho. É o capacho. É a mosquinha, né? É a mosquinha. Então, assim, ele tem que chegar primeiro que todo mundo, porque ele tem que atualizar os pacientes que foram atendidos no plantonista da noite. É num sistema? No sistema, tudo computador. Mas tem hospital que não é computador. Fique bem claro, tem que fazer na mão mesmo. Lá a gente tem computador, pelo menos, né? E aí o residente tem que chegar, já atualizar quem foi atendido na noite anterior, se internou alguém, se vai ficar cirurgia de emergência. Então né? o R1 que vai organizar como que vai ser a rotina do dia baseado no que aconteceu anteriormente. Isso. Aí tem a rotina do hospital, né? Que aí tem ambulatório, tem pronto-socorro e centro cirúrgico. Então o R1 fica responsável por fazer essas organizações mesmo. Né? Então ele é o primeiro que tem que chegar. Aí depois os outros vão chegando no horário, né? 7 horas, 7h30 no máximo, tem que estar todo mundo no serviço já. E começa as visitas, esse horário. Começa as visitas aos pacientes que já foram operados. E que vão operar também, às vezes. Ficar internado aguardando cirurgia. E aí encerra, entre aspas, 7 da noite. Mas se tiver ainda pendências, tem que resolver tudo antes de ir embora, né? Então você já foi embora tarde muitas vezes? Já teve vezes que eu cheguei em casa 3, 4 horas da manhã e tinha que estar 6 de novo no hospital e assim... Foi nesse dia que você escolheu dormir. Com certeza. Com certeza. E o Esse vários. quando acordou. Mas isso era muito comum, assim, você ficar às vezes mais do seu tempo e vida que segue, né? E aí, tá, você falou do R1. E o R2, o que ele faz? Ele já opera? Porque tem uma coisa que dizem que R1 não opera. É verdade? Não é verdade. Opera? Pelo menos lá, né, em Goiânia, desde o R1 a gente operava já. Fazia trauma nasal, fratura nasal, drenagem de abscesso. A maioria dos atendimentos, 90% dos atendimentos do pronto-socorro, o R1 que conduzia. O R2 só ficava supervisionando. No R2 já podia fazer outros traumas, né? A maioria das cirurgias de trauma já ia pro R2. E o R3 ficava com as buchas mesmo, né? Cirurgias muito grandes, de reconstruções muito grandes, fraturas muito grandes. Ortognática, cirurgias de ATM, então cirurgias mais complexas. Que a pessoa tá mais preparada, né? Por já ter passado tanto tempo ali. Mas lá, pelo menos desde o primeiro ano, já começava a operar. Fratura nasal era rodo, assim, tinha de monte. Mas não fazia tudo. Interessante, né? E
E aí, me conta uma coisa, alguma coisa interessante que aconteceu com você lá? Alguma situação de atendimento, alguma coisa. Agora é o momento de entretenimento. Ai, gente, tem tantas coisas, meu Deus. Teve uma vez que eu levei um tapa na cara de paciente. Como assim? Eu não tô acreditando. O paciente, a gente acabou de operar ele, né? Ele tava no centro cirúrgico ainda, tava acordando da anestesia, né? Que é anestesia geral. Então, assim, o paciente, ele tem um momento que a gente tá voltando ele da anestesia, né? Da sedação. E tem um momento certo de tirar o tubo, né? E pronto. Só que os pacientes da buco são pacientes muito agitados, principalmente os pacientes de trauma, porque geralmente são pacientes que são drogadistas, alcoólatras, né? Então eles já chegam numa situação diferente. Isso, a anestesia é diferente para esses pacientes, né? Então, são pacientes que acordam muito agitados no leito. Então, você tem que realmente amarrar, tem que conter o paciente no leito, senão ele cai, né? E numa dessa, o paciente soltou. E aí o meu colega foi segurar os pés e eu fui em cima da barriga pra segurar tipo, o tronco aqui, né? A barriga e os braços, né? Eu pulei em cima dele. Porque eu pulei em cima dele, ele pegou a mão e pá, na minha cara. Nossa senhora, mas doeu, né? Aí eu falei assim, aí todo mundo parou, todo mundo começou a rir. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Aí beleza, foi, né? No dia seguinte a gente chegou pra passar a visita, né? Pra ver se tava tudo bem e tudo mais. Aí o meu colega falou assim, você sabia que você bateu nela? Nossa. Aí ele, como assim? Não acredito. Como assim eu bati nela? Aí a gente explicou, né? Mas assim, em tom de brincadeira, ninguém ficou chateado nem nada disso. Mas foi um não, susto, ele né? ficou tão sem graça, ele falou assim, nossa, doutor, me desculpa, eu não bati mulher. Todo preocupado, né? Meu Deus, é tão branquinha, você deve ter ficado marcado, me desculpa. Eu não bato em mulher, perdão. Mas assim, foi tão engraçado e virou uma história tão assim, porque aí todos os meus chefes começaram a passar visitando ele, começou a zoar ele por causa disso. Nossa senhora, ele louco pra melhorar logo pra ir embora, não voltar lá nunca mais. Tadinho, ele era um paciente muito bacana, assim, ele tinha esses problemas dele, mas ele era um paciente gente boa, assim. E ele deu esse tapa no momento que ele acordou, né? Então ele ele tava não tava perdido. batendo bem das ideias. Mas assim, foi tão engraçado na hora. Não, mas foi um sustão, né? Até hoje cola essa história lá ainda. É mesmo que você tá trabalhando no mesmo lugar, né? Mas foi engraçado isso aí no dia, mas... E hoje? Não era pontual isso. Hoje que você trabalha lá, de forma efetiva, né? Você não é mais residente e tal. Os residentes trabalham com você? Então, meu plantão, ele é noturno, né? Então, residente, hoje em dia, pelo menos lá, a gente não tá deixando mais. Justamente por causa disso. Saía muito tarde, teve muitos acidentes em Goiânia com residente, por conta do horário. Com morte, depressão. Então, assim, realmente foi cortado o plantão noturno para residente. Mas a parte da bucomaxilo, o médico ainda continua tendo plantão à noite. Mas eles têm pós-plantão, né? Que é o descanso. Não é uma coisa mais emendada. Isso tá lá, não sei como é que tá em Brasília em relação a isso. Mas aí eles não ficam mais comigo, igual aconteceu de eu ficar à noite, né? Mas a gente tem uma rotina assim, né? Eu pego o plantão deles, a gente conversa um pouquinho, aí eles vão embora, eles chegam, eu passo o plantão pra eles. Eles passam pra você os detalhes e aí você assume e eles vão embora. Isso. Depois faz o contrário, você passa pra eles tudo. Isso. Que é a hora que você sai, que é de manhã. É. Então você entra às 7 horas da noite? E sai às 7 da manhã. Não cochila? Sim, depende. Tem dia que é muito bombado, tem dia que eu não durmo. Assim, tem dia que você fica ligadona, tem trabalhando, 10 minutos, trabalhando. E tem dia que é tranquilo o plantão, que realmente, assim, vai pouca gente. A galera tava na paz na cidade, não tem festa, exatamente. Fica tudo ok. Muito difícil acontecer, mas acontece. Goiânia é bem badalada. Muito badalada. E é impressionante o tanto de acidente que tem lá. E aí você tá lá pra poder receber esse pessoal. E é só você? À noite só eu. De dia são 2 plantonistas, né? E os residentes. À então noite é só qualquer BO que aparecer, eu tenho que resolver. Tá em suas mãos. E é domingo o seu plantão? Meu domingo é plantão. Todo domingo? Todo domingo. Às vezes eu consigo trocar alguns plantões, mas assim, obrigatoriamente é todo domingo. Nossa, é muito puxado, né, Sara? Fazer um plantão, você já
Mas você já acostumou a passar a noite acordada? Às vezes você troca o dia pela noite na sua rotina Não, assim, o que normal? acontece? No início eu ficava muito ansiosa, porque eu tava vindo de um monte de plantão muito agitado. Assim, eu já chegava, assim, ansiosa, porque eu sabia que a noite ia ser ruim, né? E aí agora eu já tô dominando mais isso, eu já consigo, né? Porque uma coisa é você ser resiliente, outra coisa é você tá lá batendo ponto. Está tudo em suas mãos, E eu tô né? sozinha. Diferente. Então esse é o pior, porque você não tem ninguém pra dividir responsabilidades. A conduta é só sua. Uhum. Você não tem toma outra pessoa. todas as decisões Tudo. sozinha, né? Então acho que isso me estressava um pouco, sabe? No início. Mas agora assim, tá mais tranquilo. Você em relação aprendeu a a isso. lidar. E aí vai passando assim, né? Como é que fala? Vai passando a rotina mesmo do dia, vou aprendendo com isso. Aí eu chego em Brasília morta, né? Às vezes, quando eu não consigo dormir, eu chego muito cansada. Às vezes eu vou recuperar meus sono só na quarta-feira. Eu ainda fico terça-feira dias meio mais ou menos, né? É muito, assim, não consigo fazer nada segunda-feira. Tipo assim, Então, não conta comigo segunda-feira é o seu segunda. dia de descansar mesmo. É. Você não atende. Não atendo, só se realmente precisar. Igual às vezes precisa. Aí eu começo a abrir a agenda a partir de 4 da tarde. Aí eu fecho 7 da noite. Mas de qualquer maneira você tem um longo período de Sim. descanso, né? Que é de É segurança necessário, até, né? é necessário. pra você manter sua saúde e tudo mais. E nem é bom você ir atender um paciente nas condições de ter trabalhado uma noite toda, né? Porque assim, cansa muito. Você perde, né, meio que o rumo das coisas. Você não presta atenção no que você tá fazendo, né? E é ruim, vai fazer uma cirurgia assim, você não dá. Fazer uma cirurgia dessa. Impossível, né? Mas aí eu recupero o sono quase na quarta-feira. Aí a partir de quarta você tá viva, Sou uma mulher quinta, nova. sexta, sábado, 3 dias. Depois já é domingo de novo, né? Aí eu morri. Ai, mano. A bateria baixou. A parte boa é que você e o seu marido têm essa rotina de plantão, vocês trabalham em hospital, você fez residência, ele fez residência, enfim, vocês se entendem nessa dinâmica diferente, né? Porque talvez, se você tivesse esse tipo de trabalho e ele não ou vice-versa, talvez vocês não se entenderiam tanto, né? E assim, eu escolhi domingo à noite, porque eu escolhi. Não foi que caiu pra mim, eu escolhi. Justamente porque ele tá plantando domingo à noite. Ah, então vocês, né, combinaram. Aí o que acontece? Domingo pra mim era o melhor dia, porque eu não quebrava minha semana, né? Tô no final de semana, então não quebra a semana. E se eu perder um dia de semana, vai ser segunda-feira. Que, né? Não era tão bom pra mim segunda-feira em relação à cirurgia, porque geralmente o paciente quer operar mais final de semana. Então pra mim ficou bom esse dia. E ele já tava no plantão à noite, domingo, eu falei, agora vai ser isso. Perfeito, né? Casou perfeito. Já teve alguma época que vocês não se encontravam muito? Muito. Muitas épocas. Até Ele hoje. terminou a residência dele agora, né? Uhum. Ele tava fazendo residência de cardiologia e foi uma residência muito puxada. E tinha Foi quanto vezes... tempo? São 4 anos no total. São 2 anos de clínica médica e 2 anos de cardio. E tinha semana que eu perguntava sempre pra ele, e aí? Como é que tá essa semana? Tipo assim, que dia você vai estar em casa? Que dia você vai dormir em casa? Ele, tá olhando, então tá bom, tal dia vamos fazer um jantar diferente. Tipo assim. Vocês tinham que combinar, né? Literalmente tinha que combinar. Aconteceu o relacionamento. E assim, eu brinco assim com as pessoas. Eu falei, não, às vezes a gente se trombava dentro da cozinha. Nem sabia que ele tava lá hoje. Então assim, ficou um bom tempo desse jeito, né? E é aquela história, se você não tiver maturidade de entender o lado da pessoa, não flui o relacionamento, né? Então, assim, graças a Deus, pelo menos isso. Mas vocês a gente tirou de longo letra. Relacionamento já, né? Assim, foi no começo do relacionamento que vocês já É. não se viam por tantos dias. Já, tem quantos anos que vocês estão juntos? 13, assim. Mais ou menos 500 anos. E aí, mas agora que vocês estão conseguindo se organizar, que ele não tá mais na residência e tal, vocês conseguem uma rotina mais estável? Gente, a gente tá tomando café da manhã todo dia junto. Todo dia? É diferente. Às vezes a gente não janta todo dia junto, né? Porque às vezes ele ainda dá um plantão noturno, uma coisa assim. Almoçar a gente já não almoçava, né? Cada um com a sua vida, né? Uhum. Mas agora a gente se propôs, né? Todo dia de manhã a gente tomar um café da manhã junto, É bom, né? Porque a gente conversa, mas que a gente tem, né? E faz parte, assim, né, do dia. Tem que... Então agora nossa alimentação sagrada é café da manhã. A gente vai tomar todo dia. Que bom. Fica mais próximo, né? E tem que ficar, né? Assim, a gente passa por um período ruim de turbulência, né? Ah, mas são fases e São fases, né? Precisa. Todo relacionamento tem.
Mas como é muito curioso que vocês dois tenham essa rotina, que é um pouco diferente do que a maioria das pessoas estão acostumadas. E eu acho que é até legal falar sobre isso, porque a maioria das pessoas que nos assistem são estudantes, são alunos. Para eles entenderem que a dinâmica é um pouco diferente, que tem que haver algumas renúncias. Para qualquer lado que você for, você vai ter que fazer escolhas. Mas eu acredito que a área da Buco, essa área de residência, estar dentro do hospital, é um pouco mais puxado em relação à disponibilidade, né? Quando você está dentro do consultório, você consegue muitas vezes fechar a sua agenda. Sim. Hoje é meu aniversário, vou fechar minha agenda. Ah, aconteceu um negócio, tô muito cansado, vou remanejar meus pacientes. Acontece, né? Você tem mais liberdade de ir e vir quando você tá dentro da clínica do que quando você tá no hospital. Eu acredito que dentro do hospital não dê pra fazer isso, né? Você tocou num ponto muito interessante, porque assim, as pessoas de fora, principalmente estudante, não tem muita noção disso mesmo, o que é essa rotina. E é um sacerdócio. É um sacerdócio. Porque eu hoje, por exemplo, eu tô aqui, mas eu sempre tô de plantão sobreaviso. Então, por exemplo, tem os hospitais que eu tenho alguns contratos, eles me ligam se tiver algum paciente, se eu puder ir eu vou, senão eu chamo um colega pra ir, entendeu? Então assim, 3 horas da manhã já aconteceu de eu estar dormindo, bonitinha, na minha cama, confortável, me ligar pra eu poder ir pro hospital. E você foi. E eu fui, entendeu? E aí, às vezes, tem um parceiro que compreenda isso, se ele é da área da saúde ou não, porque é puxado, né? Pensa, ai, sua mulher tá saindo 3 horas da manhã pra ir no hospital fazer o quê? De 3 horas da manhã, né? Fazer o quê no hospital, né? Seja homem ou mulher, né? Então, é um sacerdócio mesmo. Aí você vai e faz uma cirurgia, você já dá o seu telefone pro paciente. O paciente já fica te mandando mensagem o dia inteiro, às vezes, né? Tem alguns pacientes que são mais inconvenientes, né? Então, assim, você vive pra aquilo. Você vive. Você tem que saber ponderar, né, as coisas, mas, assim, Saber colocar limites, mas acaba que a sua vida, você decidiu dedicar a sua vida a isso. E é isso. Vai ser assim. Não muda. Porque você é cirurgião. Né? Você precisa ajudar o próximo ali, né? Uma necessidade, uma coisa assim. Mas você tem que abdicar de muitas coisas suas. E é isso que muita gente não entende. O tanto que tem que abdicar. E abdica muito. Então, o que você citaria como o seu drama dentro da sua jornada como Buco? Gente, acho que passar tempo com a família. Foi a parte mais difícil? Eu era assim, passava muito tempo... O fato de morar sozinha, né? Que foi uma opção minha. Mas eu ficar longe da minha família, né? Minha mãe, na época, mudou pro interior de São Paulo. E, assim, a gente não ficou tão próximo. A gente se via 2 vezes por ano. A gente se via todo dia, né? É estranho, né? No começo, assim. E acho que amigos também, né? De não estar presente, né? Então, assim, tem festa do fulano, não posso. Vai ter reunião, não posso. Então, assim, eu nunca posso, né? É ruim. Você fica muito isolado e, assim, você sofre por isso também, né? E aí tem vários casos de depressão aí, de vários colegas também, que passaram por situações assim e realmente você fica sozinho. Porque você escolheu estar numa profissão que muita gente não entende o que você tá passando, acha que você, eu tô ali porque eu escolhi. Não é bem assim também, né? E aí, às vezes, falta apoio de colegas, de amigos, de família, e isso aí vai sugando você, né? Então, acho que pra mim o pior drama foi eu ter que me afastar dessas pessoas, as pessoas que eu mais gostava, assim, amigos e família, pra me dedicar a isso. E sofrer um pouquinho. Por mais que hoje em dia você consiga encontrar mais, organizar mais isso, ainda assim, você não é a pessoa que sempre pode estar lá, né? Você tem que se organizar muito bem pra fazer alguma coisa. Eu brinco assim, quer marcar uma coisa comigo? Datas. Aí eu vou e anoto na agenda, porque se eu não anotar na agenda já vai era. rolar, né? Você nem vai lembrar também, inclusive. Não, pra gente conseguir fazer isso aqui, vocês não têm noção. Foram 3, gente. 3 vezes que remarcamos. Foi isso, não foi? Foi. A gente queria muito, né? Nós duas. E você teve o seu empecilho, eu tive o meu também, né? Não foi só por sua causa. Falando sobre as tendências dos avanços na odontologia, o que você viu como uma novidade? O que você tá seguindo, seja de curso, seja incluindo alguma tecnologia diferente dentro da sua rotina de trabalho? O que tem de novo? A tecnologia hoje tá aí, né? O tempo todo. Quem não quer ver fica cego mesmo, mas
você tem que estar buscando o tempo todo essa questão, porque tá tudo inovando tudo ao mesmo tempo. E a inteligência artificial hoje é realidade. Então, assim, tudo hoje, assim, a tendência é que tudo se resolva com a inteligência artificial, né? Nos Estados Unidos e Europa, por exemplo, já fala de cirurgia robótica. Cirurgia robótica já tá virando realidade pra eles, né? Isso acho que vai demorar muito pra chegar no Brasil ainda. Mas eu acho que é uma tendência muito grande que vai ter aí, por décadas, né? Que chegue cirurgia robótica pra gente. E óbvio que vai abranger medicina, odontologia, tudo isso, né? Então acho que isso é uma realidade, assim, que vai ser palpável daqui a um tempo, mas a gente tem que começar a se preparar agora pra isso, né? Sim. Buscar aperfeiçoamento agora. Já tem que ir incluindo muito da tecnologia, né? Pra você estar preparado pra encarar quando chegar aqui. Porque vai ter que ter uma pessoa responsável e vai ser a pessoa que tivesse feito uma preparação, né? Sim, e entender, né? Como que funcionam esses mecanismos, né? Então, assim, hoje, questão de escaneamento intraoral, antes era uma coisa que não era palpável na nossa realidade, era muito caro. Hoje já tem pessoas que já têm mais acessibilidade. Daqui a algum tempo, eu acredito que vai ser muito mais acessível. Igual implante. Só fazia quem pagava em dólar. Aí depois só os ricos. Agora todo mundo, a maioria já consegue fazer implante. Então é uma coisa assim, a tecnologia vai indo, vai ser acessível a todos, né? O negócio que demora muito pra isso, né? Só que a gente tem que se preparar antes, a gente tem que ter essa noção que tá acontecendo no mundo afora e que isso vai virar uma realidade pra gente, né? Dentro disso, o que você tá fazendo de novo pra você? Além, você já vai começar um curso agora, né? Eu vou começar a questão do mestrado, mas assim, de tecnológico, assim, a gente usa muito planejamento virtual, né? Pra cirurgia. Então a gente consegue ver o rosto do paciente como vai ficar, né, no pós-operatório, baseado na cirurgia virtual. Implante dentário, você faz cirurgia guiada, né? Então, assim, questão de DTM, as placas, né? A gente faz placa com escaneamento, não precisa ficar fazendo ajuste de placa às vezes, né? Muito raro fazer. Porque já vem escaneado bem certinho, né? Então essas coisas, assim, que eu acho que vai se solidificando isso aí. E vem pra facilitar muito o trabalho, né? Ajuda demais. Tem gente que tem um pouco de medo da tecnologia, mas na verdade, se você souber aonde usar, otimiza muito seu tempo, né? E assim, é só perder o preconceito, né? O pré-conceito, né? Porque assim, não vai dar certo, né? Igual muita gente vai roubar o emprego dos vai roubar o emprego dos outros, Mas não, vem pra agregar, né? E tudo que vem pra agregar, você paga pelo, né, o que tá agregando ali, justamente, né? E você cresce, você ganha mais tempo. Pensa, poder fazer um tratamento que você não tem uma leve de tanto faz, né? Se fosse repetitivo por extração, por endo, né? Você já previne uma leve porque tem um robô operando por você. Você então, vai ficar ali fazendo uma manutenção, um ajuste, acompanhando, mas o trabalho manual, né, já tira. Isso é muito interessante. Eu acho isso legal, né? Assim, te prolonga uma vida de trabalho, né? Você não se aposentar porque você tá com uma doença na mão, por esforço repetitivo, que é o que acontece com a maioria dos dentistas, né? Ou é coluna ou é a mão. Funciona mais, né? Não vai. Vive mais no ortopedista do que em casa. É desse jeito. Agora você vai virar lá pra câmera e vai dar uma dica de saúde bucal, que é uma dica sua. Tipo, uma coisa que você faz e que você indica pra todos os seus pacientes. E que se você fosse aquela pessoa que tá te assistindo, você faria isso que você tá falando. Desencoste os dentes. Evitar apertamento dentário. Porque assim, vou falar diferente que a Ellen falou no último podcast dela, né? Que ela falou sobre a questão de higienização à noite, fio dental, né? Como a minha área de atuação, né? Eu atuo diretamente com isso. Você vê o paciente o tempo todo ali, ó, apertando durante o dia, durante a noite, e assim, é voluntário. Então, gente, faz uma pausa no seu dia, respira um pouquinho, desencosta os dentes, relaxa, fica zen um pouquinho e volta pra rotina. Porque isso já previne algumas doenças aí, né? Como as disfunções temporomandibuláres, né? Adorei, eu adorei essa dica. Eu não imaginei que você fosse falar isso. Amei. Bom, vamos pra mitos e verdades, tá? Você pode só responder se é mito ou verdade, ou você pode explicar se você tiver algo legal pra falar sobre isso também. Show. É verdade que a residência é muito concorrida? Sim.
Na minha época foi 25 por vaga. Eram 2 vagas. Nossa! Então, assim, é concorrido. As outras a gente já falou. É verdade que R1 e R2 não operam na residência? Não, gente. Opera. Saibam, né? Tem serviços e serviços, né? Tem alguns serviços que tem uma escala hierárquica, né? Que a gente fala. Que é diferente, né? Isso depende de cada serviço. O serviço lá de Goiânia eu sei que funciona dessa forma, né? Brasília eu não tenho essa informação mais palpável, né? E aí a outra que era verdade ou mito, mas também a gente já respondeu. É verdade que a especialização em book é muito inferior à residência? Não é verdade. Não. Até cada um tem seus prós e contras. Sim, depende do aluno, depende assim, em primeiro lugar, né? A residência a gente sabe que tem um padrão que segue. Tem um padrão de estudo, né? Vamos supor assim, é o melhor que tem. Beleza. Você pode entrar em qualquer residência que você vai sair bem informado, né? Pode confiar no que você está fazendo. A especialização já te exige um outro olhar. Você tem que olhar que especialização você está fazendo, com quem você está fazendo, o que está tendo essa grade horária que você vai ter. Então, te chama a atenção para mais uma coisa, né? Porque você não vai ter tudo aquilo que tem na residência, né? E aí a especialização você tem que ter só esse olhar, o que tá tendo, o que vai agregar, o que vai ter de ensinamento, o que eu vou aprender, né? E eu acho que é isso que faz você ali, né? Avaliar. Quem são os professores, que hospital você vai rodar, se vai ter cirurgia pra você fazer. Acho que são pontos que são muito importantes pra você levar em consideração quando você for fazer uma especialização. Não entrar em, tá aberto, eu vou entrar. Porque às vezes você não vai sair com uma formação boa. Tem a carga horária lá. Contas, você tem que praticar. Você tem que praticar, senão você não aprende. Outra coisa. É verdade que buco só faz ortognática e trauma? Mentira. Bom, buco você tem uma área de atuação muito abrangente. Quando você realmente entra no mundo da buco, né? Você tem trauma, você tem cirurgia ortognática, você tem patologias, né? Então, assim, você tem um profissional que é estomatologista, mas às vezes ele não faz uma remoção de uma patologia muito grande. Por exemplo, uma ameloblastoma em grande proporção, queratocista em grande proporção. Então, ele vai encaminhar pra você. Ele vai encaminhar pro buco. E vocês vão fazer ali um trabalho em conjunto. Isso. Mas aí vai ser mais o buco que vai fazer essa parte da cirurgia mesmo, da ressecção, né? Então, você tem a parte de patologia que você pode tratar, né? Você tem implantes dentários, que você também atua principalmente em grandes reconstruções ósseas, né? Por isso que é interessante fazer um curso de implante para que você possa agregar, né? Isso. Porque a gente acaba mexendo com essa parte de reconstrução óssea. E muitos implantodontistas chamam o buco para poder fazer isso. Então, você tem a parte de oral menor. Sim. 5 já, hein? Adaptação. 5 coisas, hein? Você já tem a área de oral menor, que não é todo mundo que faz um siso muito complexo, ou um tracionamento muito complexo, né? Tem essa questão. E hoje em dia a gente tem a ROF, né? Que são as cirurgias da harmonização facial, que a bucomaxilo é novo isso, né? A gente começou a falar de cirurgia de ROF, já falava um pouco antes, né? Mas começou a falar muito de cirurgia de ROF agora, 2019 e 2020. O ROF pegou uma força muito grande, né? E aí acaba que todas as áreas da odontologia estão trabalhando com a ROF de alguma maneira. Como que a buco entra? Qual é o tipo de cirurgia que a buco faria junto à ROF? Por exemplo, pacientes que precisam fazer lipoaspiração de papada, a buco faz. A buco que faz a lipo, né? Você tem lip lift, que é você diminuir essa distância do lábio até o vermelhão do lábio, né? E aí aumenta o vermelhão do lábio. Não pode, assim, já tá decidido, né, no conselho que a gente não pode fazer rino, nem autoplastia, igual o pessoal tá fazendo, né? Bléfaro também não pode. Não pode, né? Mas coisinhas, assim, de mexer o cantinho de boca, que dá pra levantar o sorriso um pouquinho, quem tá fazendo geralmente é o público. Tá? Então são mais essa questão de cirurgias mesmo. Então, ó, o pessoal que mexe com a harmonização na clínica vai fazer uma coisa que dê pra fazer dentro do consultório. Passou pra uma cirurgia que não dá pra fazer dentro do consultório, já vai pro buco. É isso? Mais ou menos, porque assim, tem muita gente da harmonização que faz cirurgia, né? Faz curso de capacitação, são capazes de fazer, né?
e fazem dentro do consultório. Então, assim, lipo de papada é uma cirurgia que você consegue fazer no consultório com segurança, né? Essas cirurgias não de precisa da não sedação, né? Não. Então dá pra fazer tranquilo com de uma fazer com local. anestesia local. É tranquilo, aí depende do paciente, né? Se é um paciente mais ansioso, mais agitado, aí é interessante chamar um anestesista pra fazer uma sedação ou ir pro centro cirúrgico mesmo. É que a buco, pela facilidade que a gente tem da cirurgia, né? Então fica mais fácil pra gente e lidar com a intercorrência, porque o pior de tudo é a intercorrência. Então, assim, cirurgia é fácil fazer, difícil é a intercorrência. Se a cirurgia correr lisinha, né? Pronto. Aí o negócio é o que vai acontecer no meio ali. E aí é essa hora que dá o problema, né? Então, a buca, ela te dá mais segurança de fazer esses procedimentos, porque você já sabe tratar um paciente de complicação. É natural pra gente, né? Dividir isso e entender o que tá acontecendo e resolver o problema da intercorrência. Né? Já vem da nossa formação. Por isso que implante é mais fácil pra gente, esse tipo de cirurgia é mais fácil pra gente. Coisas muito simples perto das outras coisas que vocês fazem, né? Até porque tudo isso é programadinho, né? Você consegue organizar, decidir como é que vai fazer um planejamento. Isso. E às vezes na buco você não tem essa opção. Quando chega uma emergência, você precisa planejar ali, né? Num tempo mínimo. Existe um planejamento. Que eu consigo fazer agora, né? Pequeno, né? Assim, o que eu consigo fazer agora? O que eu posso fazer pra ajudar agora, nesse momento, né? E é assim, é o cérebro o tempo todo ativo, né? E no mês de fevereiro, nós temos um lema que é assim: se não houver cura, que ao menos haja conforto. É uma campanha da saúde, né? Tem as campanhas de todo mês. E essa campanha está relacionada com lúpus, fibromialgia, Alzheimer. Dentro da buco, como que você poderia encaixar essa frase? Porque eu achei que acaba combinando com o que a gente acabou de falar. Eu faço o que eu posso naquele momento. Como você acha que dá para encaixar? Se não houver cura, que ao menos haja conforto. É meio nesse lema assim que você vai dentro de um pronto-socorro? Porque assim, existem várias situações, igual eu já tive paciente que tinha fratura de mandíbula, e fratura de mandíbula é uma coisa que você tem que operar. Naquele momento. E essa paciente não podia operar. Se essa paciente a gente operasse, ela era uma paciente muito idosa, ela podia ir a óbito durante o procedimento. Então assim, a gente não podia operar ela. Então a gente teve que fazer conservador uma fratura que a gente indicaria absolutamente para qualquer outro paciente. Então a gente tentou devolver o mais conforto possível para ela naquele momento ali, né? Que ela conseguisse seguir a vida dela do jeito que estava, com a mandíbula quebrada em uma posição ruim, né? Mas que ela conseguiu se alimentar e tudo mais até cicatrizar. Mas existem várias situações corriqueiras dessa, né? E uma que, por exemplo, eu trabalho muito com isso, como eu tô trabalhando muito com DTM, é a questão do apertamento, né? Do bruxismo. Você tem um paciente que tá com um problema, bruxismo não tem cura, igual muitas pessoas ficam vendendo que tem cura, não tem cura. Porque você tem que ir na raiz do problema que não tem a ver com o dentista, né? É psicossomático. Assim, o que eu faço? Eu dou uma placa, né, um dispositivo pra ele, interoclusal. Pra não estragar os dentes, aliviar a musculatura. É o que eu posso fazer. E fala pra ele, vamos encontrar o problema e tratar como especialista na área, que pode ser um psicólogo, pode ser, né, a área eu combino assim, né, eu mando pro psicólogo, eu mando pro físio e eu mando pro nutricionista. E você fica orquestrando isso, acompanhando? Ou você encaminha? Não, eu acompanho. Eu peço pra voltar, vejo como é que tá, se tá tendo melhor, se não tá. Aí às vezes eles dão um feedback muito bom, às vezes eles não me dão, porque realmente é um paciente realmente muito problemático, né, psicossomático, cheio de fibromialgia, essas coisas. Então são pacientes difíceis de lidar, né. Mas que você não tem como curar isso, então você tem que tratar da melhor forma possível. Tá aparecendo bem mais do que antigamente, né, porque a ansiedade, essa loucura, essa rapidez com que tudo acontece. É tudo muito rápido, né. É pra ontem as coisas. E isso é novo, não existia isso antes. Então, a profissão de cuidar deste problema também é uma profissão muito nova, né? Os cursos, especialmente nessa área, eles não são antigos, né? São coisas novas. Já existia a especialidade consolidada, né? Sempre teve, mas em número reduzido. E eu acho assim, depois da pandemia, pelo menos pra mim, veio uma demanda muito grande de pacientes, principalmente com ansiedade.
por causa também da questão da pandemia, né? A pandemia acho que mudou a cabeça de todo mundo, Mexeu né? com todo mundo. E assim, cresceu muito essa especialidade. Porque realmente começou a ter uma necessidade dos pacientes de ter um profissional para atender isso. E é assim, o paciente tem que entender que não é rápido que vai resolver o problema. Porque não foi rápido que chegou no problema. É uma coisa crônica, de anos, para chegar no problema que tá hoje. Ele foi construindo isso aos pouquinhos, né? Então, assim, também não vai resolver da noite pro dia. Né? Então tem que ensinar isso pro paciente, que não é imediatismo. Então foi mais por conta da necessidade mesmo de tratar desses pacientes que estavam aparecendo pra você, que você foi atrás de se especializar ainda mais nisso. Sim, porque eu já atendia DTM, mas na parte mais cirúrgica da articulação mesmo, né? E aí comecei a ver necessidade mesmo. Falei, cara, não é todo paciente que precisa operar. Né? Não são todos pedidos de cirurgia. E eu tratar conservador esses casos, né? Eu poder acompanhar esses pacientes. Né? Então, acho que foi uma coisa interessante de casamento que eu fiz com a especialidade mesmo. Que legal. Adorei. Sarinha, muito obrigada por você ter vindo. Conversar com você foi muito bom, né? E foi 2 horas de vídeo, gente. É mesmo? Prepara os cortes. Eu vou editar. Ai. Foi mais tranquilo do que você imaginou? Foi mais tranquilo. Estava nervosa, apreensiva. E uma coisa que você, assim, tem muita gente na minha turma que quer fazer buco, sabe? Mas que ainda não teve nenhuma experiência e tudo mais. O que você diria pra eles? Estágio. Existe estágio em vários hospitais do país inteiro. Então, assim, você pode pesquisar na internet, né, esses estágios. Eu fiz estágio de férias, né? O que mais me definiu, assim, foi quando eu fui pra Santa Casa de São Paulo. Eu fiz um estágio lá, fiquei 1 mês lá. E lá foi um divisor de águas pra mim, porque realmente lá eu pude ver o que é nu e cru mesmo da buco. Você teve uma experiência muito aprofundada, então. Pra essa parte sim, pra acadêmico, né? Que não tem nem noção de nada, Sim. né? Então eu pude ver essa realidade de perto e ver que, tipo assim, o negócio é puxado, mas era o que eu queria, né? Então aí foi a hora que eu defini mesmo e pronto. Mas existem vários estágios, você pode procurar. E você pode falar com um professor de cirurgia mesmo, de buco, né? Falar assim, tiver uma cirurgia, deixa eu acompanhar, né? Pra ver se é uma coisa que te atrai, né? Porque tem gente que não gosta de ver, porque querendo ou não é bagaceira, mal, né? É bagaceira. Então tem gente que passa mal, não aguenta, vê que não é pra isso. E sua rotina hoje? Conta pra gente mais ou menos o que você faz. Começar pelo domingo, a gente já sabe que você dá plantão. E aí você sai 7 horas da manhã e toma um cafezinho com pão, com queijo ou pão com ovo? Pão com ovo. Pão com ovo, eu vejo, tá? Pão eu só não sabia o que tinha dentro do gente. pão, mas eu vejo cafezinho, pãozinho lá. Pão com ovo, amo pão com ovo de manhã. No Todo finalzinho dia, é a recompensa. Ai, eu mereço. É a tal da recompensa, né? Mas aí eu atendo no consultório, né? Consultório próprio, e eu atendo em clínica médica junto com otorrino, cabeça e pescoço. É mesmo? Isso Então, é novidade? É novidade, eu comecei tem pouco tempo. Acho que a gente não conversou sobre isso ainda na nossa vida particular. Mas pra mim tá agregando muito, porque eu realmente tô vendo um outro lado de outras especialidades, isso me agrega muito. Tanto que eu até saí de outras clínicas por causa disso, porque eu realmente foquei muito nessa área, né, de parte de ortognática, coisas pra eu complementar a área deles também, né. Que legal, que né? se complementa mesmo. E aí vocês operam juntos, cada um dentro da sua especialidade, na mesma hora? Na mesma hora. Que massa, né? Aí eu tenho a minha parte, eu entro, faço minha parte, aí a gente troca, eu viro auxiliar, ele vira cirurgião, aí troca de novo. E é legal pra dar uma renovada, né? É diferente do que você já tá acostumado a fazer. E é uma troca de experiência muito legal, né? Porque assim, agrega muita coisa, né? Então é muito bacana isso. Pro paciente também, né? Porque a gente consegue, né, resolver um problema de uma vez só pro paciente. Imagina ter que fazer 2 cirurgias, né? Deus me livre, acho que às vezes nem é recomendado, né? Deixa pra lá, faz uma só. E o outro problema vai tentando camuflar, levar do jeito que dá, né? Dá conforto. Acho que muitas vezes, né? E aí, tendo especialidades junto, dá pra resolver de uma vez só. Nossa, é perfeito. Essa oportunidade que eu tive realmente pra mim fez muita diferença. E aí, esse trabalho, vocês ficam na clínica juntos e marcam esse paciente e operam juntos? Isso. Eles atendem, né? A gente tem ambulatório, né? Consultas mesmo. Ele passa por eles, aí se for da minha área também passa por mim, a gente combina, tem esse paciente, precisa ser operado,
né? A gente pede Tal cirurgia dia, tal junto. hora. E aí vocês Aí a fazem secretária organiza e a gente opera junto. Que legal. Aí que mais que tem? E quando você vai dar aula? Você tem um dia certinho sempre ou é periódico? Não, é periódico, assim, quando É pedem, né? especialização. É. Aí quando pedem, assim, tem tal tema, quem tem aula pronta, né? Tipo assim, né? Uhum. Aí, eu tenho aula pronta disso. Não, tá, então você vai dar aula disso. Aí você vai e pega um módulo. Isso. E fico legal. como assistente, né? Professor assistente, ajudando ali, né? Auxiliando. Então você sempre tá dentro do curso de especialização. Sim. Seja como professora ou ali mais no auxílio. Isso. Você tá dentro da escola. Isso. Que legal. E aí você, então, toda semana que tem especialização, você tem que tirar um tempo pra tá lá. Então, às vezes eu vou, às vezes eu não vou. Depende muito. Porque as aulas são segunda-feira. E segunda-feira eu tô morta, moída. Então, quando eu não tô tão cansada assim do plantão, eu normalmente apareço nas aulas. Porque as aulas são por escala, né? Então, como eu falei, você vai dar aula, então, né, você se prepara pra esse dia. Mas se você não tiver dando aula, você não é obrigado a ir. Entendi. Entendeu? Você pode participar, né? Quando eu tenho a oportunidade de participar, eu participo. Quando não dá, eu não consigo ir, né? Mas não é uma obrigatoriedade de eu estar lá. Então né? você concilia de um jeito bem... Bem tranquilo, assim. Pra mim, não me pesa a minha rotina, não, isso. Porque aí, quando eu posso, eu tô lá. Né? Quando eu não posso, não fazem essa pressão pra que eu esteja, né? É muito legal que você faz várias coisas dentro da área, né? Amplia muito a sua forma de pensar. Você não fica ali pensando só numa coisa específica e fechando a sua mente para todas as coisas que estão acontecendo ao redor. O legal da Book em geral, que eu acho isso, você não tem rotina. Quer dizer, você tem uma rotina, mas é uma rotina agitada. Então, assim... Tem novidades, né? Tem adrenalina o tempo todo. Se você gosta de coisas radicais, faz Book, gente. Essa é a propaganda. Mas você tá no consultório, aí você vai lá e faz um ambulatório. Ambulatório é só consulta, né? Tá lá consultando o paciente. Aí do nada, você vai lá, opera o paciente no centro cirúrgico. Aí você volta. Aí você vai atender tal coisa. Aí você vai lá dar aula. Então, assim, você tem um monte de coisa pra fazer, né? Um monte de coisa. Mas é gostoso, porque assim, o tempo você tá mudando. E eu não gosto de coisa muito monótona, né? Tipo, só consultório, só todo dia a mesma coisa. Acho que isso, assim, pelo menos pra mim, me impede, sabe, de crescer, de ver outras coisas, né? E eu sou uma pessoa muito dinâmica. Então esse negócio de rotina de consultório não é comigo. Eu gosto de estar na bagunça ali, né? Aqui, ali. Eu falo que eu canso, mas eu gosto. É um cansado, claro que É um cansa, cansado né? bom. Que suga todas as suas energias, mas é bom e você tá... Podemos dizer que você tá vivendo o seu propósito de vida. Tá fazendo o que você sempre quis. Sou muito feliz com isso. Ai, muito legal. Obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom. Amei. E aí, galera, se quiserem mais dicas aí, vocês mandam pra gente. Que a gente eu vou deixar o seu Instagram aqui, então. Quem quiser falar com você, pode falar com você direto por lá. Pode acompanhar seus trabalhos, né? A Sara posta quando ela consegue, mais ou menos do dia a dia, né? Posta assim, hoje eu tô no hospital, daqui a pouco eu vou pra tal lugar. Ela malha, tá? Também. Estou tentando, gente, porque é uma coisa que eu preciso melhorar, né? Porque você tem que cuidar de você pra cuidar das outras pessoas. Tô trabalhando isso, gente. Não temos outra opção. Não. Tem que estar bem pra cuidar de outra pessoa. Falou a verdade verdadeira. Tudo que queriam saber. Nu e cru. Arrasou.